Tudo bom, pessoal? Então agora a gente vai começar com uma rápida revisão, bem resumido mesmo, de química orgânica. O que é a química orgânica? A química orgânica é a parte da química que vai estudar os chamados compostos orgânicos. A definição dos compostos orgânicos, ela permeou aí vários séculos. No início, os compostos orgânicos eram os compostos que eram oriundos dos seres vivos, né? Ou seja, tudo aquilo que os seres vivos produziam, como por exemplo proteínas, gordura, glicose, que no caso as plantas produzem por meio da fotossíntese, eram chamados de compostos orgânicos. Porém, com o passar do tempo, e principalmente através de uma reação realizada por um químico alemão chamado Friedrich Wöhler, definiu-se novamente o que era um composto orgânico. O que esse químico fez? Ele pegou um composto que originalmente era de origem mineral, que é o cianato de amônio, e a partir do aquecimento do cianato de amônio, ele conseguiu sintetizar a ureia. A ureia é um composto que, a princípio, só os seres vivos produziam, né, por meio do sistema excretor. E esse químico ele conseguiu produzir por meio de uma substância inorgânica, né, uma substância de origem mineral. Então não fazia mais sentido os compostos orgânicos serem chamados daqueles compostos que somente os seres vivos produziam. Então a definição de composto orgânico ela foi modificada. E o que a gente tem hoje é que os compostos orgânicos são aqueles baseados no elemento químico carbono. Eu prefiro dizer que os compostos orgânicos são aqueles que contêm em sua estrutura molecular principalmente carbono e hidrogênio, além de outros elementos, mas basicamente tem que ter carbono e hidrogênio. Bom, então definindo-se isso, né, os compostos orgânicos são aqueles baseados em carbono. A gente tem, claro, toda regra tem sua exceção, né, algumas exceções. Primeiro, o gás carbônico, o CO2. Ele é um composto de origem inorgânica e os seus derivados, como os carbonatos e também o ácido carbônico, não são classificados como compostos orgânicos, apesar de terem em sua constituição aí molecular átomos de carbono. Também o monóxido de carbono não é um composto orgânico, é de origem inorgânica. Diamante e grafite, que são baseados só em átomos de carbono em diferentes estruturas, são compostos também de origem mineral, não são compostos de origem orgânico. Temos também o ácido cianídrico e os carbetos, que também não são classificados como compostos orgânicos. Fora isso, praticamente tudo que tiver carbono é classificado dentro da química orgânica. E a química orgânica ela é muito vasta e a gente vai entender o porquê. Bom, continuando, uma vez que a química orgânica ela vai estudar os compostos baseados em carbono, o carbono aqui é o elemento químico que é a estrela do que a gente vai ver aqui dentro da química orgânica, né? Então a gente precisa conhecer o elemento carbono, né? Quais são as principais características do carbono? Primeiro, o carbono ele é o elemento químico que tem número atômico igual a 6, ou seja, ele tem 6 prótons no seu núcleo. Sabemos que no estado fundamental o carbono tem 6 prótons e também vai ter 6 elétrons. E a sua distribuição eletrônica vai ser essa daqui, 1s2, 2s2 e 2p2. Sua camada de valência é a camada 2. Na camada número 2, nós temos 4 elétrons. Devido ao fato do carbono ser um metal e ele ter uma elevada eletronegatividade em relação aos metais e a alguns outros ametais como o hidrogênio, é característico do carbono formar ligações covalentes. Segundo a regra do octeto, se ele tem só 4 elétrons, ele precisa atingir o octeto com 8, então ele precisa de mais 4 elétrons para ficar estável. Então ele precisa realizar 4 ligações covalentes. E como ele vai fazer isso? Ele pode fazer todas as ligações simples. As ligações simples elas são chamadas de ligações sigma, tudo bem? Tá. Sigma. Ele pode fazer 2 ligações duplas, né? Sendo que cada uma dessas aqui, somando dá 4. Aqui a gente tem uma sigma e são delta, Jesus.
duas sigma e duas pi. O tipo de ligação, se é sigma ou pi, vai depender da orientação no eixo, né? Então, quando elas estão no mesmo eixo, eu tenho uma ligação sigma, e a ligação pi, quando eu tenho duplas ou triplas, a primeira vai ser sigma e as outras vão ser ligações pi. As ligações pi estão em eixos contrários da sigma. Aqui eu tenho sigma, pi. O carbono ele pode fazer uma simples, que vai ser sigma, e uma tripla, sendo que uma delas vai ser sigma e as outras duas vão ser ligações pi. E também o carbono pode fazer uma ligação dupla e duas simples. Essas simples serão sigma, e aqui na dupla eu tenho uma sigma e uma pi. Bom, o que possibilita o carbono realizar 4 ligações covalentes é um fenômeno, que é o fenômeno da hibridização. Os orbitais sp da camada de valência do carbono, eles vão se fundir, formando orbitais chamados de híbridos, que nada mais são do que a junção desses orbitais. E quando essa hibridização ocorre, é possível que o carbono consiga realizar todas as 4 ligações que faltam de forma igual, né? Então, a gente tem 3 tipos de hibridização para o carbono. A hibridização sp3, que conta com o orbital s mais 3 orbitais p, vai propiciar que o carbono faça todas as suas ligações simples numa geometria tetraédrica. Temos também a hibridização sp2, que ele vai ter 2 ligações simples e uma dupla, formando aqui uma geometria trigonal, e aí possibilita que o carbono faça as 4 ligações, porém sem utilizar todo o seu espaço possível, né, tridimensional. E a gente tem a hibridização sp, que ocorre quando o carbono faz 2 duplas e também quando o carbono faz uma simples e uma tripla. Na sp2 é utilizado somente um orbital s e 2p, e na sp hibridiza, se une somente o orbital s e um orbital p. Todos os outros que sobram, eles ficam sem hibridizar, eles ficam puros. Outra característica de extrema importância do carbono é a capacidade de formação de cadeias. O que são as cadeias orgânicas? São ligações consecutivas entre carbonos. Como um átomo de carbono ele pode fazer até 4 ligações químicas, ele pode se ligar a um outro átomo de carbono, que também faz 4 ligações químicas, que pode depois se ligar a outro átomo de carbono, seja por ligações simples, duplas ou triplas, mas o interessante é que são ligações consecutivas, e isso é o que a gente chama de cadeia orgânica, quando vários átomos de carbono estão ligados consecutivamente, formando aí uma molécula orgânica. Essa característica do carbono faz com que os compostos orgânicos sejam extremamente numerosos. A adição de um carbono numa molécula vai modificar a substância. E à medida que você vai adicionando um carbono, mudando um átomo, mudando 2, mudando 3, você vai aumentando extremamente o número de compostos orgânicos existentes. E isso também torna a química orgânica uma área de muita importância, porque ela abrange muitas substâncias presentes na natureza.